Sejam bem-vindos ao Nerdverso Cast. Chegamos no segundo episódio de It. Bem-vindos a Derry, que respondeu várias perguntas que fizemos aí, confirmou teorias, como por exemplo, da base militar, mas ele focou muito em desenvolver os personagens e em trabalhar assim, as consequências do que aconteceu no final do episódio passado. Marcelinho está aqui comigo e vamos então para mais uma semaninha aqui analisando os detalhes, Marcelo. Fala, Leandro, fala, gente, beleza? Cara, eu gostei desse episódio, eu acho que ele explicou algumas coisas. Aconteceu o que a gente já imaginava que iria acontecer, né? Alguém ia ter que pagar pelo crime das crianças no cinema e, obviamente, vai recair sobre o dono do cinema, que é negro ainda, vivendo nos Estados Unidos da década de 60, né? Então, recai sobre o cara. O final do episódio anterior foi chocante demais, né, cara? Então, achei ele pesadão, muito legal. E esse episódio também tem cenas que são bem... Pô, o Pennywise voltou ali, ele tá parecendo muito nervoso, assim, né, cara? Isso é muito legal. Tá nervosão, né? Tá nervosão. Então, a gente faminto? Aquela cena lá que ele utiliza o trauma da guria da mãe ter morrido no nascimento dela para usar aquilo ali contra ela. Achei muito forte, assim. Teve o lance teve o arco clichêzão ainda da escola, né? A gente vê que agora, né, era inesperado para nós, a gente achava que ia ser um grupinho de amigos, mas a gente vê que na verdade é a Lily que é o grande personagem do negócio, assim, né? Então, tem ali sofrendo bullying no colégio e tudo mais, né? A gente descobre o que aconteceu com o pai dela, aquela cena lá do mercado, pelo amor de Deus, velho, pesadão muito aquela bom. cena, né? Então, cara, eu achei um bom episódio, viu? Acho que manteve a qualidade do primeiro. Ele termina de um jeito muito legal, aquela cena final lá, do exército também. Explica um pouco do que a gente falou da semana passada, até confirmando algumas das teorias já que a gente já imaginava, né? Então, eu achei que foi um baita episódio. Cara, essa série tem sido uma boa surpresa, na real. Perfeito, o Marcelo trouxe aí vários momentos do episódio e agora nós vamos detalhar passo a passo do que aconteceu, porque o episódio já começou assim, relembrando o massacre daquele bebê capiroto, mas por um outro ângulo, Marcelo, né? Pra gente ver que realmente foi algo brutal. E eu achei muito foda isso, né? E não tem assim como tu não ficar chocado tu vendo 4 crianças morrendo no primeiro episódio, né? Contando com a morte do Matt, tá ligado? Mas daí, quando a Lily, ela acorda toda suada, ali um pesadelo fudido que ela teve, por um segundo, Marcelo, eu pensei que podia ter sido tudo um sonho dela. Nossa, eu ficaria muito puto com isso, tá? Mas muito mesmo se fosse só um pesadelo. Mas, durante daí, o episódio, vai nos falar que, fica subentendido ali que as duas chamaram a polícia, que encontraram o cinema com sangue, mas sem os corpos. Então, como tu disse, é óbvio que o crime, né, vai cair em cima do pai da Ronnie, Marcelo. Não, exatamente. Então, eu até pensei na possibilidade de poder, né, ser alguma coisa. Não, ali ele teve uma alucinação ali. Mas eu acho que seria fazer uma coisa muito segura, assim, né? Então, acho que foi mais chocante. Daí, não, realmente fizemos aquilo e ainda mostramos pro outro ângulo, de uma forma mais pesada e clara ainda, né? Então, acho que você confirmou, deixando mais legal ainda o desenvolvimento da série, né? Então, Sim. Claro, tem muita coisa para explicar ali ainda. A gente fica pensando, tá, mas pera aí, cara, pô, as crianças sumiram, onde é que foi parar o braço da guriazinha? Tipo, ninguém falou do braço da guriazinha, sabe? Então, mas claro, também, né? Aí já tá querendo demais também, né? Então, Não é uma série perfeita também, né, Marcelo? São coisas que não estragam o episódio. Exato, porque daí vai virar outra coisa, vai virar uma série de investigação policial, daí, sabe? Se for ver, tipo, vai querer focar no bagulho, e não é esse o propósito, né? Então, se morreu as crianças, paciência, a culpa recai sobre o dono do cinema, já era, é isso. E é muito legal porque a gente vê, assim, a polícia na espreita ali. Hank é o nome do pai da Ronnie, né? Ele é o único suspeito, na verdade. E muito porque Derry é uma cidade mega racista. E tem uma hora que o Hank ali, ele até diz, né? Que a polícia vai ficar ali até acharem as crianças ou descobrirem um jeito de culpar ele, que é exatamente o que vai acontecer lá pro final do episódio, né? Chegaremos lá nesse ponto aí. Porque a mãe dele é o único álibi, é um álibi muito fraco. Aliás, a vovó disse ali uma hora, eu até achei interessante, que o pai fazia a Ronnie se sentir igual a Nora Charles. Daí eu fui pesquisar, né? Quem diabos é Nora Charles?
E eu achei aqui que, tipo assim, eu tinha o Nick e a Nora Charles, que são um casal de um livro, depois virou série, virou filme, mas eles eram um casal que resolviam mistérios de assassinato. E é exatamente isso que a Rooney foi fazer no cinema, foi tentar desvendar o sumiço do Matt lá. E eu também eu fiquei surpreso que Rooney é um apelido de Verônica, algo que eu não tinha a menor ideia, Marcelo. Eu também não, porque realmente não é a primeira coisa que te vem à cabeça, né? Não é Achei que era o nome dela, Rony. Exatamente. Não é o nome que te vem à cabeça, assim, tipo um apelido. Agora, realmente não tem como negar ali. Tipo, o álibi é muito fraco. Tipo, é a mãe do cara, óbvio que ela vai querer defender ele no fim das contas, né? Imagina, velhinha lá e tal, não quer ver o filho indo pra cadeia. E, pô, daí tu vê eles lá discutindo na casa. E tu fica com aquele ar de tipo, pô, e aí, o que vai rolar? E tu vê a criança, a guriazinha, que já não tem a mãe, e aí tu descobre por que ela não tem a mãe, que o Pennywise meio que explica, né, o fato da mãe não estar tá viva ali, que deixa tudo muito mais pesado ainda, né, mas o cara, ele reage muito tranquilo, não vai acontecer nada comigo, na real, a mãe dele já sabendo que, né, aquilo ali era o único caminho possível para ele, né, então foi um arco bem, mesmo que esperado, acho que teve um desfecho bem pesado, assim, meio triste, na verdade. Sim, porque o que está acontecendo? A polícia tá mega pressionada, então foda-se se não tem provas contra o Hank. Tem até um momento que o vereador vai lá e fala pro comissário para ele achar uma solução, senão vai trocar o comissário nas próximas eleições. Então o que vai acontecer? Eles pegam a pequena Lily para depor de novo. A guria continua falando que o pai da Ronnie não estava no cinema, mas daí, velho, veio uma coisa que me pegou. Aquela chantagem psicológica, o maluco fala que vai enviar a Lily de volta pro sanatório lá, que ela foi depois que o pai morreu, que ela deu uma despirocada ali. E, cara, muito filho da puta o policial, velho. Ele reformula a pergunta ali, né? Ah, você tem certeza então que ele não estava lá? Mas vai tomar no cu, né, Marcelo? Eu não tenho total certeza de ninguém, né? Ninguém ela pode afirmar que não estava lá. Ele chantageou uma criança por causa do... né, ele meio que levou a criança a falar aquelas coisas, se aproveitando do fato dela ser uma criança, justamente com o objetivo dele se manter no cargo de comissário, né? Porque daí envolveu a política no meio. Olha, se tu não prender aquele cara ali que é negro, todo mundo sabe que ele fez, né? Tipo, não tem prova nenhuma, mas, ó, a gente quer aquele cara preso. Ele fala, mas eu não tenho prova nenhuma, foi ele. Então a gente dá o nosso jeito. Quem melhor do que uma criança para afunilar ela e falar, olha, se tu não falar, tu vai voltar pro sanatório. Óbvio que a criança vai se desesperar, né, cara? Então ela é meio que condicionada a falar aquilo ali e não dá outra. Daí o cara volta pra cadeia. A gente vê a filha dele correndo até a casa da Lily pra culpar ela. Tipo, oh, o que tu fez? Sim. O que tu falou, né? E ela fala, meu, eu não sabia, o cara me encurralou, sabe? Mas é isso, é uma criança do quê? Tem 11 anos, 10 anos, é sacanagem demais, né? Mas querendo ou não, é uma cidadã, tá falando ali, tá dando informação, aquilo ali já pode servir daí de informação suficiente para prender o cara, que é uma puta sacanagem no fim das contas, né? Né? E deve ter, essas crianças devem ter entre 10 e 14 anos, 15 anos, sei lá, não falam durante a série isso também. Mas algo legal, Marcelo, voltando aqui, eu achei a abertura do episódio, a abertura da temporada de Bem-vindos a Derry, vai mostrando, sei lá, a cidade, a ponte com a casinha vermelha, tem as crianças no esgoto, daí tem os medos dela, por exemplo, aparece o dentista, aparece a casa mal assombrada, e até fui atrás ali da música de abertura que a gente fazia em Alien, pra ver se tem algum significado, alguma relevância com o episódio. Eu fui ver, a música é Smile and the Ribbon, que é de uma dupla de irmãs lá da Patience e da Prudence. Mas, cara, a música basicamente fala que pra tu ser feliz não depende de riqueza ou de luxo, depende das coisas simples da vida, tá ligado? De um sorriso, de um laço no cabelo, tipo ali, o nome do que diz ali. Tentando forçar alguma coisa desse significado, a gente pode ir para aquele arco da Marge, lá da amiga, entre aspas, da Lily, que tá fazendo de tudo para se enturmar lá com as meninas malvadas, tá ligado? Não, exatamente. Tipo assim, eu até peço desculpa pros produtores da série aí, porque eu acabo pulando a abertura, tá ligado? E quando passou a abertura, em nenhum momento me passou na cabeça de ver se tinha algum significado, assim. Mas eu lembro que quando eu tava passando, eu tava meio que viajando, eu tava ouvindo a música, e realmente, mas eu acho que também... mais feliz.
Além de buscar um significado, também acho que ela se encaixa muito com toda a contextualização histórica, né, daquele tipo de música que tocava naquela época também, assim. E aí já no próximo episódio eu vou ver se eu presto atenção mais nas imagens, assim. Porque a gente às vezes acaba normalizando tanto a ideia de tipo, abertura, já era. E às vezes a gente esquece que realmente a abertura ela traz significados, assim, né. São poucas as obras que de fato a abertura, tipo, te prendem, né, cara. Eu lembro que da Casa do Dragão, né, era uma que nos chamava muita atenção, e do próprio Game of Thrones, né. Era essas que eu sempre assistia com detalhe. Essa eu não cheguei a ver. Agora no próximo episódio eu vou parar para analisar melhor também. Né? Eu até anotei a música que toca no final, mas eu me esqueci de procurar um significado, tá? Então, talvez eu traga semana que vem aí. Mas vamos pra Marge ali, porque, cara, ela tá sendo uma idiota só pra ficar do lado daquelas meninas populares ali, pra fazer parte daquele grupinho, mas isso também é coisa de criança. Isso é normal acontecer. Mas tem uma hora, velho, que a líder vê a Marge, assim, chamando mais atenção, fazendo as outras rirem, e daí ela já corta, né? Deu. Para de falar mal do moleque aí. Depois, dentro do refeitório, de novo ela chama a atenção da Marge, fala assim, ó, essa tua roupa aí, tu não tava usando ontem, guria? Sabe, começa a diminuir ela. Então, tem criança que é muito maldosa assim, não vamos passar pano pra isso. E esse grupinho aí dessas meninas malvadas, Marcelo, elas são cruéis sim. Elas já sentenciaram o pai da Roni muito antes de ser preso, já chamam de assassino o Magrão, tá ligado? E para finalizar, eu queria falar algo que eu gostei muito aqui, ó, porque é parabéns para quem pensou naquela batida de mãos dessas pet cakes que elas se autodenominam. Elas estão batendo as mãos durante o almoço no refeitório, enquanto a Roni e a Lily estão discutindo ali. Cara, eu achei sinistro o som que fazia isso na minha mente, sabe, Marcelo? Eu também achei um detalhe que fez toda a diferença, assim, cara. Tem uma pegada bem sinistrona, né? Eu também achei muito legal esse detalhe. E a Marge ali, tu vê que ela é meio que, tipo... Ela é uma guria boa, só que, né, ela fica tentando fazer o elo de ligação da Lily com os grupos das Pet Cakes lá. Só que, cara, ela não pertence àquilo ali, mas eu acho que é a clássica ideia do adolescente, da criança ali, que quer se enturmar com o pessoal que é famosinho na escola, ou galera descolada, para ser considerado descolada também, né? Só que as gurias passam por cima dela e ela meio que tenta forçar uma integração querendo ser a engraçadinha do grupo. Só que vai até certo ponto, né? Já ficam tratando ela como bobo da corte, na verdade. Ali ele enxerga isso. E ali ele, tipo, pô, cara, ela perdeu, olha o trauma que ela passou, e as gurias ali preocupadas em, ai, não, eu quero te trazer pro meu grupinho. Ela fala, meu, eu perdi 3 amigos no cinema, sabe? Então, a última preocupação que eu tenho na minha vida agora, nesse momento, é fazer parte disso. Então, tu tem uma Lily que tem uma preocupação que é muito mais adulta, e outra guriazinha que tá com uma preocupação de, sabe, fazer amigos na escola, se enturmar com a galera descolada, né? De novo, é o arco clichê, mas se a gente tá falando de uma série que você passa numa década de 60, isso é tão comum nos filmes da década de 60, né? Então, eu acho que é meio que necessário até ter esse tipo de coisa para reforçar a indumentária do período e tudo mais, né? Sim, mas aqui, ó, agora falaremos da parte que todo mundo quer ouvir, que são as 2 cenas de terror do episódio, começando com algo que o Marcelo já trouxe, do It atacando ali a Roni. Achei, como tu disse, achei muito foda, gostei de tudo. E mais uma cena de parto, né, Marcelo? Não sei se o Andy Muschietti, se ele deve ter, assim, algum problema, algum trauma com o parto, sei lá, mas ele mostra que a mãe da Roni morreu durante o parto da guria. E daí, Marcelo, aquele cordão umbilical, sabe, se ligando com a Roni, eu achei uma ideia muito genial. E aparece os olhinhos do It, tem aquela boquinha característica dele ali, mostrando de como é essa boca do Pennywise. Então, é uma cena com sangue, com a Roni lá tendo que morder aquele cordão umbilical pra se livrar da morte ali. E, cara, eu acho que essa cena mostra o melhor do Andy Muschietti, que é trabalhar o terror, trabalhar a tensão, sabe? Ele fez um puta trabalho em It Parte 1, e eu acho que essa é a melhor versão do Andy Muschietti, que daqui a pouco eu vou xingar ele um pouco, tá, Marcelo? Não, essa cena pra mim foi a mais forte pelo significado que ela tem. É um terror muito forte, mas é um terror junto de um trauma, né? Um terror que brinca com a fraqueza, que é isso que o Pennywise faz, né? Mas ainda assim, cara, tu usar da fraqueza da guria, tipo assim, pelo que o Pennywise fala pra ela, né? Eu morri por tua causa, por tua culpa, teu pai vai ser Foda. preso.
por tua culpa, sabe? Tipo, fica jogando no colo dela que tudo que acontece de ruim é por culpa do nascimento dela. E quando o cordão umbilical começa a ser puxado e aparece os olhos do Pennywise, que eu achei muito legal, aqueles olhos amarelados, tu vê aquela boca cheia de dente meio que cravando assim, chamando a guria. Bah, aquilo ali foi muito forte, cara. Eu achei talvez a cena mais massa desse episódio, junto da cena também lá do mercado, né? Que a Lily tá andando pelo mercado também, é outra cena que eu achei muito legal. Então eles souberam, acho que, trabalhar muito bem os traumas e o Pennywise nesse capítulo, né? Pô, e é recém o segundo capítulo do negócio, cara, imagina? Sim. Essa cena do mercado tava tudo perfeito, tá? A Lily, ela tá andando, assim, começa a aparecer as pessoas, os vultos seguindo ela, sussurrando, as cabecinhas se inclinando, os corredores se fechando. Era óbvio que uma hora o alto-falante ia começar a falar algo pra Lily, né? Tava lá, né? Tomate, maçã, laranja, promoção, venha comprar. Daí começa a entrar na mente da Lily aquilo lá. E a cena vai ficando cada vez mais tensa. Daí, muito bom também, Marcelo, a cara do Matt, de todos que morreram, na verdade, eles aparecem nos sucrilhos. Cara, 10 de 10. Mas daí entra um esquema que é onde é a pior versão de Andy Muschietti, o diretor argentino aí, porque esse filho da mãe, ele é um egocêntrico do caralho, sabe? Ele é o mesmo diretor de Flash, né? Até por isso ele colocou uma HQ lá semana passada do Flash no jantar do menino judeu, mas esse desgraçado, ele errou, eu acho, a mão, sim, em It Parte 2, quando ele abusa do CGI, tá? E depois em Flash, nossa, daí ele fez muita merda e ele não admite isso. O cara até hoje fala que o CGI do Flash é bom, que o que estava ruim foi de propósito, não faz nenhum sentido isso, né? Ele fala que as pessoas que criticam essas pessoas estão erradas, né? Que elas precisam assistir de novo. Então quer dizer que 80% do pessoal que xinga o filme tá errado. Então o cara não aceita críticas, né? Pior que isso, ele liga o foda-se pras críticas. E daí, Marcelo, a tensão do supermercado estava perfeita. Aquelas pessoas olhando a Lily. Eu tava com medo já. Mas me diz, Marcelo, por que diabos tu coloca um monstrão de pepino, de picles de CGI, Marcelo? Aquele monstro não precisava. Por que tu vai gastar um orçamento em um CGI de monstros de pepino, Marcelo? Se tu gostou, me corrige aí. Ah, cara, eu gostei mais, assim, eu gostei da questão de ser o trauma do pai dela, né? Que já que o pai dela morreu numa máquina de pepino, ele ficou todo picoteado. Aí eu, tipo, entendi a questão do trauma de querer colocar o pai ali. Mas é isso, eu acho que é isso que tu comenta do Flash, da questão do CGI, é um dos grandes problemas desse cara, velho. O fato dele não admitir é alarmante, porque o CGI do Flash, ele beira o ridículo, assim. Ele beira o ridículo, porque falando agora do Flash, eu lembrei daquelas cenas dele correndo meio que em câmera lenta, só que é numa super velocidade. Nossa, cara, aquilo é tão mal feito, assim, sabe? E é isso, quando a gente vê esse tipo de cena, a gente já espera que seja um negócio mais utilizando ali, né, tipo, pô, elementos de um Tom Savini da vida, né, pegar um cara tipo um Tom Savini para utilizar elementos reais, né, não de fato o CG. Eu acho que isso quebra um pouco. Se tu tá tendo uma série toda ambientada na década de 60, a galera quer ver coisas mais, não necessariamente com o uso de CG, mas que se for com CG, que seja com um CG extremamente bem feito. Mas aí a gente sabe que também não é o forte. Então, eu entendo o que tu fala. Eu particularmente achei legal mais pelo peso que aquilo representa. Tipo, tá brincando com a morte do pai da guria, que é, cara, uma morte pesadíssima. Imagina, o cara foi fatiado em máquina de picles e tudo mais. Mas, assim, eu entendo a tua crítica também, daí eu consigo concordar com ela, sabe? Começou a obra ali no prédio do Marcelo. Sabe um jeito de melhorar essa cena? Fazia, assim, os corredores ficarem infinitos pra cima e começa a cair um monte de pote, não, né? De vidro de pepino e ela começa a ficar sufocada com os pepinos, sabe? Em vez de um monstro de pepino. Eu acho que seria muito mais legal, sabe? Mas enfim. No fim, eu até achei um pouco de exagero da mãe, da mãe da Lily ali, Marcelo, porque tem uns vidros de pepino quebrado no chão do supermercado. Pô, tem um monte de criança sendo morta. A guria presenciou os amigos no cinema perdendo a vida. Ela tá meio traumatizada. Por que diabos a mãe vai mandar a guria pro sanatório, velho? Pô, daí é tu pegar pesado demais, né? Mas, por um lado bom, imagina lá dentro. Nossa, o Pennywise vai brincar de assustar. Já começou botando umas caras no pessoal dos guardinhas que foram pegar a Lily pra levar lá pra dentro.
E esse asilo aí, esse sanatório, que se chama ali Juniper Hill, cara, ele tá presente em vários e vários livros do Stephen King. Se eu não me engano, lá na minissérie dos anos 90, tem um guarda que é morto pelo Witch ali, que ele tá em forma de um Doberman, sabe? E ataca o guarda, que o cara tinha medo de cachorro, pelo visto. É, uma baita sacada, né? É muito louco como o Stephen King ele reutiliza algumas coisas, às vezes passa batido, assim, né? E eu achei muito legal a cara dos guardas ali olhando com aquele sorrisão no rosto. E me lembrou uma vibe meio American Horror Story, tá ligado? Aquela pegada meio American Horror Story, com aqueles negócios pesadão. Até tem a segunda temporada no asilo lá também. Sim. Então, tem toda a frieza da mãe da guria colocar ela lá, tipo, nem olha pra ela, né? Tipo, só estaciona o carro lá e tira a guria, como se estivesse se livrando dela no fim das contas, né? Então, eu acho que no próximo arco agora, ela saindo da escola e indo pro sanatório, pô, acho que vai dar um gás maior, saindo daquele clichê da questão das tretas escolares para ir para um sanatório. Que não é a coisa mais original do mundo, mas, pô, eu Sim. particularmente acho massa demais, tá ligado? Né? Por exemplo, a cara desses caras, dos magrão ali pegando a Lily, já mostrando com o Pennywise agindo com um sorrisinho, estilo o filme Sorria, por exemplo, isso me assusta mais que o monstrão de CGI. Tá? Que eu vou pegar no pé do Andy Muschietti, podem comentar me xingando aqui, não tem problema se eu tô sendo muito chato, mas só uma coisa que semana passada nós falamos, que era da contraparte boa do Pennywise, né, da tartaruga cósmica Maturin, que é o lado bom dessa balança, desse universo construído pelo Stephen King. Eu comentei sobre ela, mas me esqueci de falar, né, que dos aparecimentos da tartaruga no episódio, porque, por exemplo, o Matt, ele dá um pingente de tartaruga, uma pulseira para Lily naquele terraço, e daí nós podemos levar para licença poética que isso talvez protegeu a Lily aí do massacre do bebê mutante. E também tinha alguém vestido de tartaruga dentro da escolinha lá, entregando o panfleto, né? Então, isso que é foda a gente gravar podcast conversando aqui sem roteiro, Marcelo. Algumas coisas a gente se perde, a gente anota, mas se esquece de falar também. É normal, mas no fim sai mais natural, porque daí já vem aquilo na cabeça, aquilo que mais marcou, né? E às vezes passa, é inevitável, acaba passando algumas coisas. Então, às vezes é normal que às vezes a gente termina um negócio e aí depois pensa, pá, eu podia ter falado sobre tal coisa e tudo mais, né? Mas fica mais natural a ideia da conversa, assim. Mas, pô, eu achei, mesmo com tudo que acontece ali, esses dois primeiros episódios, pra mim, no geral, cara, eu acho que eles começaram muito forte. Eu não sei se tu teve essa mesma percepção que eu tive, mas eu não Não, tava dando nada. Eu não tava dando nada pra essa série, cara. Agora eu tô achando muito legal, na real. sim, não é assim, a melhor série do ano, tá ligado? Mas é uma boa série, sabe? Eu tô curtindo, tá legal acompanhar. E eu acho que quando a gente faz análise, assim, e uma série é nota 7, a gente consegue, analisando os detalhes, a gente consegue levantá-la pra cima, sabe? Mas aqui, ó, vamos para mais um arco do episódio, vamos para a chegada da família do Major Hanlon e, de novo, porra, a gente mencionou semana passada a ambientação, as roupas, os carros da época. Pô, a mulher do Major ali, a Charlotte, ela diz que vieram abaixo do limite da velocidade, que pra mim é mais uma crítica ao racismo dessa época, Marcelo, porque imagina, uma mulher negra dirigindo, é muito mais fácil tu ser parada pela polícia. Então, olha que merda tu tem que estar sempre assim, se preocupando em como agir, né? E daí, até uma hora passa uma vizinha nojenta, assim, andando com um cachorro, né? Nem para disfarçar que não gostou aí dos novos moradores do bairro ali, Marcelo. Eu ia comentar dessa vizinha, assim, porque ela desce ali no bairro e aí ela cumprimenta e, tipo, a mulher olha com uma cara de nojo, nem responde. Ela fala, meu, tem certeza que aqui é bom, sabe? Então, me passa uma pegada meio Fallout, meio, sabe? Aquela vizinhança perfeita, mas, sabe, tem coisa ali, tipo... propaganda de margarina que agora tá chegando os moradores negros no bairro ali, sabe? Vai quebrar um pouco a harmonia daquela galera extremamente racista, assim, né? Então, eu acho que é legal por isso também. A gente vai conhecer o filho dele, né? O gurizinho O também. Will? Acho que esse gurizinho vai também crescer dentro da série, dentro desse arco aí. Não sei se há como fazer uma conexão mais para frente entre o moleque e de repente a Lily, vai saber, mas com certeza esses arcos vão se conectar, né, por motivos óbvios, mas que eu fiquei curioso para saber como que isso vem a acontecer, né?
Né? Lembrando que o Will vai ser o pai do Mike lá no filme do It, parte 1. O Mike faz parte do clube dos perdedores ali. E esse Will aí, ô Marcelo, moleque mega inteligente. Quando eu era criança, eu queria jogar bola, videogame. O guri tem um telescópio, Marcelo. Mas é aquilo, né? O Will, novo no colégio, de novo a gente entra no arco do bullying, é um ciclo que parece que daí eu acho um erro do diretor se repetir, aquele velho clichê aí que nós estamos vendo. Mas a melhor cena pra mim, Marcelo, e pessoal que está nos ouvindo aí, é o Will conversando com o Rich. É aquele baixinho comendo um pastelzão, e dele comendo aquele pastel de boca cheia, tentando seduzir a Marge enquanto as meninas malvadas ali passam pelo corredor. Tem uma das gurias que até mete o dedo do meio ali, né, mandando tomar no cu, e o Rich continua inabalável, cara, adorei esse piá aí. Mas o Marcelo, pastel com leite, pô, pra mim isso é uma dor de barriga certa. É isso que eu ia comentar, tá ligado? E até no primeiro e no segundo episódio tem umas sacadas de comédia, assim, poucas, né? Eles não ficam forçando. E eu acho que isso foi acertado, assim. Não é o propósito. Então eles não ficam forçando piadinhas e tudo mais. Mas quando elas são pontuais, elas funcionam, né? Acho que nesse episódio tem essa cena aí que é engraçada do Will. E deve ter mais algum outro aí. No primeiro episódio também tem alguma coisinha um pouco mais engraçada. E funciona, porque não é nada forçado, é um negócio, tipo assim, bem pontual mesmo, né? Então, e são crianças, né, cara? A gente tá falando aqui de uma molecada aí que é entre 10, 14 anos, 13 anos, sei lá, interagindo entre eles, então vai ter esses momentos assim também. Então, é legal, é um ponto positivo de ver que não tem uma forçação de, eles são crianças, então eles são bobinhos, é piadinha, é graça pra tudo que é lado. Não, teve um balanço legal nesse sentido. Né? E só um detalhe, né? Na detenção da escola, ali estão os únicos negros da escola e somente eles, Marcelo. Então, eu acho que vai se formar, sim, um novo clube dos perdedores. O Will vai entrar, esse baixinho, o Rich aí. Talvez até a Marge, sabe? Ela vai se ligar que aquele arco clichê ali de redenção, que ela vê que tá no grupinho errado, que ela pode ser ela mesma junto com a Lily, né? E talvez entre mais algum personagem aí no clube dos perdedores também. E tem, né, o lance do Will ir parar na detenção, até porque por causa da sacanagem que ele sofre lá, os caras largam uma bombinha, uma bomba de fedor. Uma bomba de fedor, ele sai correndo desesperado e acaba batendo de frente com a professora, que já tava, né, de pá virada com ele, assim. Ele acaba indo parar na detenção. Então, é isso, eu acho que tu comentou, eu não tinha parado pra pensar, mas é real, tu vai ter mais a repetição de um arco de bullying, né? Tu teve com a Lily e agora tá tendo com o Will. Claro, é uma coisa que vai acontecer, mas não deixa de ser uma repetição também, né? Então, vai saber se não fica um pouco demais, né? Pausa no podcast para falar que o Halloween na Cine System, ele tá com promoções de arrepiar. De 30 de outubro a 2 de novembro, venha fantasiado e pague só R$13 no ingresso para os filmes de terror mais sombrios. E tem mais, ó. Traga seu balde higienizado e recarregue até 4 litros de pipoca por apenas R$13. É isso mesmo, pipoca e filmes por um preço assustadoramente barato. Prepara a tua fantasia mais macabra e vem viver essa experiência. Cine System é cinema além do filme. E para quem faz parte do Clube Nerdverso ou também virar membro aqui do YouTube, a partir do nível 2 tem sorteio de ingresso toda semana, ingresso da Cine System, sendo que a partir do nível 1 vocês já ganham o link exclusivaço lá no nosso grupo do Whats. O nome de todos os membros sempre aparecem aqui do ladinho. Um beijão para todos vocês. Eu vou deixar na descrição aqui, ó, o link com todos os outros benefícios, até porque todo mês um dos membros leva um super prêmio para casa. Bom, depois de tudo isso, bora falar de It de novo. Né? E aliás, aqui ó, foi respondido neste episódio aquele ataque que a gente tentou teorizar semana passada contra o Major Henlon. No começo, quando o Master ele se entrega ali falando que só queria assustar o Major, né? Que eu pensei, né? Pô, é meio óbvio que o Magrão ele tá tentando livrar a cara de alguma outra pessoa. Pensei até que naquele superior, naquele coronel. E eu até achei que enrolaram um pouco demais aquela cena na cadeia, sabe? Do Helon, ele falando ali da mãe do Masters, daí o cara perde o controle do nada, pega aquela arma e não consegue engatilhar ela, né?
E muita ignorância minha, talvez, eu pensava que não era tão difícil de engatilhar uma arma, né? Mas, pô, se o pessoal falou na série que uma arma soviética é difícil de tu fazer aquele esquema, eu vou comprar a ideia, tá, ô Marcelo? Mas, enfim, ainda não combina muito uma pessoa manusear a arma soviética e agir, né, como os trapalhões semana passada, né? Mas isso não estraga a série, só um detalhe bobo, assim. Não, com certeza. E, tipo, a gente até comentou que foi muito estranho aquela... Pô, o cara saindo correndo em fila, igual os três patetas de dentro do quarto. Ficou muito estranho aquilo. Então se explica com o fato de tu ter o Master, e a série já te leva a acreditar que o Master está no meio, né? E aí depois tu entende que o Hanlon foi mais esperto e ele notou que não, na verdade não foi, porque, pô, aquela arma que o cara usa, uma Makarov lá, que é essas armas russas feita facão, né? Então não, o cara, ele meio que prova que o cara, né, não consegue. E é muito louco, tipo, eu pensei, mano, e se esse mano consegue engatilhar isso aí na hora, tá ligado? O cara de cabeça quente lá faz o negócio acontecer. Só que daí o andamento é uma coisa que tu fica meio tipo assim, ai, como assim? Mas será que um general faria um troço desse mesmo? Tipo, não, eu só queria testar o cara. Eu fiquei um pouco meio, não sei, mano. Achei essa saída um pouco estranho, na verdade. Né? Tu pegar e ter um general que age dessa forma, do tipo, não, era só um teste contigo, né? Não uma brincadeira. Não sei, achei meio estranho, na verdade, isso. No final estava certo, né? Semana passada eu suspeitei que era um teste, descartei essa possibilidade, acertei errando, realmente testaram ali o Major, porque eles queriam saber se podiam confiar no Magrão, no Hanlon ali, porque, de novo, acertamos a teoria do projeto militar secreto ali, que é basicamente o quê? Eles estão procurando em Derry algo para usar como arma contra os inimigos, contra a União Soviética. Eles sabem que existe alguma coisa, o general fala, né? Tem algo que pode assustar um homem a ponto de matar ele. Mas, ô Marcelo, assim, ó, Leandro, eu acho uma ideia muito merda isso, né? Mas a humanidade também é bem capaz dessas burrices, né? Tu tá pensando no poder, então tu não pensa nas consequências, sabe? Exato. Eu não sei, cara. Eu acho um pouco meio Stranger Things demais, tá ligado? É, Eu acho que a comparação é inevitável aqui, tá? Vai ter gente que vai revirar os olhos falando, tá comparando. Ah, mas cara, sabe, tu vai pra uma mini cidade e aí tu descobre que o exército tá investigando alguma coisa naquela cidade. Só que lá, tipo, né, tem toda a questão do exército ter uma relação direta contra os soviéticos. Ali tu tá querendo utilizar uma arma, né, para usar contra quem? Contra os soviéticos. Então é inevitável, não tem como não fazer a comparação. Tudo bem que a gente está num contexto de Guerra Fria, que não tem como não falar disso dentro da série, só que não tem como não comparar, é impossível. E isso, mesmo que a gente tenha acertado, isso me incomodou um pouco, na verdade. Falar, ai, cara, calma aí, tá meio Stranger Things essa pegada. Tudo bem, a gente sabe da questão do alienígena, né? Tu comentou no episódio passado a questão do como Pennywise caiu lá e tudo mais. Mas entende como há um paralelo muito grande com Stranger Things aqui? concordo, compartilho com as tuas críticas, porque só mudou, né? Em vez de pegar pessoas com habilidades, lá tá tentando pegar o alienígena do capiroto, né? Então, realmente, cara, dá pra gente criticar sim. Mais uma crítica aí pro diretor argentino Andy Muschietti, que meio que adaptou de outra maneira o que já vimos em Stranger Things. Não tem nenhuma novidade aqui, então a gente pode criticar sim e pode até baixar a nota no final da temporada pensando nisso, tá, Marcelo? E tu já falou semana passada do ano de 62, que é muito importante na Guerra Fria, que tem a ver com Cuba. Eles mencionam isso nesse episódio. Não sei se tu quer falar de novo aí para quem tá chegando, ou também o pessoal vá dar play na semana passada, que o Marcelo já comentou também, né, Marcelo? Porque é aquilo, né, cara? Em 61, Cuba alinha com a União Soviética, né? A Revolução Cubana, o Fidel Castro chega ao poder em Cuba em 59. Mas é só em 61 que Cuba acaba alinhando com a União Soviética de fato, né? Então vai sofrer uma sanção econômica enorme dos Estados Unidos, que passa a ver Cuba como uma ameaça, com medo de um efeito dominó dentro da América Latina, assim, que faça escola, basicamente, influencia outros países a fazer o mesmo.
E aí, inevitavelmente, em 61, a CIA acaba descobrindo um monte de míssil balístico soviético instalado na ilha de Cuba, né, em 62 ali. E a gente chama isso de crise dos mísseis. Então, quando a série, né, teve aquela explicação que o Leandro comentou, até do lance de ser de 27 em 27 anos, que o Pennywise vem para se alimentar e tal, mas o ano de 62 ele é um ano muito forte para ser explorado dentro da história, porque é talvez o ano de maior tensão de toda a Guerra Fria. Entende? Então, para os roteiristas é perfeito, na verdade, explorar esse ano. E a gente tem um cara que é major e um cara que está sendo chamado para ter envolvimento lá com os B-52, para ter envolvimento com bombardeiros e tudo mais. Num período de tensão da Guerra Fria, pô, é legal, dá para explorar muita coisa em cima. Então, eu tô curioso para ver aonde que esse arco vai historicamente falando, sabe? Né? Eu acho que não vão se aprofundar muito, mas se aprofundarem, é um jeito de se diferenciar de Stranger Things, sabe? Porque a gente vai para um aspecto de importância, assim, da história mesmo, sabe, Marcelo? Mas aqui, ó, outro arco, Dick Halloran, teve mais destaque nesse episódio. Semana passada já fizemos a grande explicação de quem é esse personagem dentro do universo Stephen King, que é um personagem do livro O Iluminado, depois aparece em Doutor Sono. Eu acho que ele até aparece no filme ali do Doutor Sono também, tá? Mas, cara, ele tá sempre observando, né? E ele tem aquele pressentimento que vai ser expulso do bar, ele se liga antes ali. Então, pra mim, já é um pouquinho da demonstração do dom dele. E eu acho que talvez esse fato de ser expulso, Marcelo, que vá fazer ele abrir um bar para soldados negros, que nem tem no livro do It, né? Não sei se tem tem assim possibilidade, porque tem só mais 6 episódios. Não sei se dá para perder tempo nisso, né? Só sei se já tá pronto esse bar para uma estreia, sabe? Eu acho que como vai ter mais 2 temporadas, a princípio ainda tem muito para explorar. Eu acho que nessa temporada é muito difícil, né? Mas Eu lembra acho que vai se passar no passado as próximas, né? Não tem, é acaba a história verdade, aqui, né? é verdade, as outras são anteriores, né? Então, eu não sei, eles vão ter que, já no próximo episódio, falar um pouco mais sobre esse cara aí, porque daí, querendo ou não, no terceiro episódio nós já estamos quase chegando aí a metade da série, né? Então, se for 8 episódios, né? Então, porque aparentemente a gente sabe que ele tem alguma coisa, isso que tudo que tu comentou dessa ligação, mas para quem assiste perdido, ele é só um cara que fica observando o Hanlon, tipo, de um jeito estranho. Nesse último episódio, ele ficou analisando ele de longe, deu uma piscada para ele, fez um sinal com a cabeça lá e tal, mas ele vai se mantendo na dele, né? Então, esse lance do bar aí, realmente, eu li o livro há muito tempo atrás e não lembrava dessa pegada, mas vai ter essa conexão. Vamos ver se isso vai, de fato, aparecer na série, se vai dar tempo, né? Né? E depois a gente entende porque que ele, em específico, tem alguns privilégios do governo, do exército, dos militares ali, porque ele está pondo em prática o dom que ele tem. Ele sabe que tem algo enterrado ali. E daí, indo pro final, cara, eles acham um carro com vários corpos que eu acho que devem sim ser vítimas do Pennywise. Não sei se é dessa época ou talvez são corpos de 27 anos atrás ainda. Eu não consegui identificar o carro, se é um carro mais antigo da época ali, né? Então se alguém viu aí, por favor, comente aqui, porque eu acho que dentro daquele carro ainda vai estar o corpo do Matt. Então, se tiver um cadáver de um corpo de agora, junto com outros cadáveres de 27 anos atrás que sumiram e nunca foram encontrados, e é um mistério para se desenvolver aí, e talvez isso até inocente o pai da Ronnie. Não sei se chega nesse ponto, né? Porque eles precisam de um culpado também. Exato, já tá muito confortável para eles, assim, ter o culpado, né, o cara mais fácil do mundo para capturar, no fim das contas, mas o lance do carro ali para mim foi inesperado, né, na hora eu já fiquei imaginando no carro do Matt lá, né, e aquele monte de esqueleto dentro do carro, pensei também a mesma coisa, vai que o esqueleto do Matt esteja aí no meio, né, então, isso o que explicaria e o que isso se sucederia, né, qual a consequência disso, então... Acho que foi um bom fim de episódio, porque é um bom cliffhanger, né? Eu, particularmente, fiquei com vontade de entender o que vai acontecer depois disso. Tipo, pô, agora eu quero saber quem é aquela galera, o que significa aquilo ali, né? Então, pô, foi um início bem forte, assim, na real. E aqui, ó, e antes de finalizar o podcast, eu quero falar da mãe, da Charlotte, que ela teve uns arcos legais no episódio. Antes de falar disso, vamos falar aqui, ó, da loja de camisetas do Marcelo, que é o Santuário 03.
agora, quando esse podcast for ao ar, já vai ter sido o lançamento das camisetas, né? O Marcelo é um dos artistas que desenhou ali, que essa primeira versão é o Gengar aí, Pokémon, tá lindíssimo. A gente vai deixar aqui o link da loja do Instagram, vocês podem adquirir depois pelo site a camiseta, Marcelo, mas fala um pouquinho mais aí. A ideia é essa, a ideia é fazer uma loja. A gente vai começar inicialmente trazendo alguns temas voltados para Pokémon e depois vai trazer temas da área do geek, assim, né? Então, para quem quiser acompanhar, sempre segue ali a nossa página no Instagram, Santuário03, e o próprio site também. No site também a gente tem fotos das camisetas lá e tudo mais, que é o santuário03.com.br, até para as compras estão sendo feitas por lá, porque daí dá para parcelar, dá para, enfim, já sai o valor do frete certinho das camisetas, prazo de entrega e tudo mais. E aí a gente vai lançar no dia 31, sai a pré-venda, né? Como esse primeiro drop é o primeiro de todos, né? Então a gente tá fazendo poucas camisetas ainda, então vai ser uma coisa bem exclusiva, assim, quem pegar, pegou, para depois nos futuros drops a gente começar a fazer mais camisetas conforme tem o interesse, né? Mas a arte tá bem legal, né? A arte tá bem legal. A qualidade das camisetas ficou muito boa, a gente fez questão de fazer camisetas que durem, né? Que é horrível tu comprar uma camiseta e tu, cara, daí tu leva, bota na máquina e depois tu tira da máquina e tá toda arrebentada a arte do negócio, né? A gente já fez ela emborrachada justamente para, mesmo que vá pra máquina, ainda assim ela dure bastante tempo e mantenha as cores vivas e tudo mais. Então é um investimento massa, assim, vale a pena bastante, né? Santuário 013. E, Perfeito. Cara, é isso aí. Pode falar, pode seguir. Não. Voltando aqui então, depois dessa propaganda, logo estarei com a minha camisetinha aqui gravando o podcast. A gente mostra no vídeo ela também. Mas vamos falar aqui, ó, a mulher do Major, a Charlotte, tem uma hora que ela vai pro açougue, né? Tem alguns momentos legais com ela, mas no açougue tem um magrão que diz que as crianças chamam ele de Stanley Cutelo, não sei como é que se pronuncia aí, mas eu aposto que o Pennywise vai usar esse maluco em algum momento da temporada para botar medo nas crianças. Eu acho que deve existir histórias que ele usa ali aquela ferramenta para matar pessoas, sabe, Marcelo? Exatamente, mas acho que é uma coisa que ainda vai se explorar mais, né? A gente ainda não viu muita coisa do que vai acontecer nesse sentido, mas é isso, sabe? Tipo, não eu acho que é legal você criar essa questão da parte do mistério, né? Então, esses 2 primeiros episódios, eles, que como eu assisti os 2 de uma pegada só, eu fico, é difícil para mim separar exatamente, né, o que aconteceu, porque eu acabei assistindo os 2, né, de uma pegada só. Mas a minha preocupação era, tipo assim, ou avançar demais ou ir devagar demais, né? Essa era a minha grande preocupação que nós tivemos ali. Mas eu acho que teve um andamento, eu não sei se tu teve essa concepção, mas eu senti que teve uma criação de um mistério que te dá uma vontade de ver o que vem pela frente, mas ainda tá num pacing perfeito, não tá nem corrido e não tá nem devagar demais, né? Então, pô, é muito louco. Eu acho que tá bom, sabe? Talvez as coisas tenham que, a partir do 3º episódio, elas andarem um pouquinho mais rápido, porque agora esses 2 foram a construção, a apresentação dos personagens da cidade de Derry. Agora, se ficar continuando assim, o bullying na escola de novo, sabe? Continuar as mesmas coisas, daí começa a ficar chato, daí tá faltando história, sabe? Mas sabe uma outra cena da Charlotte? Que tem uma hora as crianças na rua perseguindo lá, batendo no moleque. Cara, ninguém faz nada na cidade. E daí a mulher chega pra separar a briga, o guri fica encarando ela, que assim, ó, caralho, velho, fiquei com medo dele agredir ali a mãe do Will, né? Então dá pra notar que a Charlotte, ela sempre se impõe, ela não tá nem aí pro que vão falar dela, se isso vai trazer problema, tá ligado? Se ela tá no lugar errado ou não. Então é uma mulher de atitude. Enquanto o Major, o Henlow, ele meio que tenta ignorar, né? Não quer chamar atenção, ele sabe como o racismo é forte ali, tenta não criar problema. E eu entendo essas 2 visões, né, Marcelo? As 2 são válidas, tu não tem como. Ela quer trazer, obviamente, a visão dela, ela quer mostrar que ela tá ali, ela quer ser respeitada. O Henlow é um cara que já tenta evitar um pouco mais de briga, né? E eu entendo, cara, pô, se eu tivesse no lugar dela, naquilo que ocorreu,
lá de ver uns moleque cagando o outro a pau e não fazer nada, sabe? Mas aí tu nota que todo mundo que tá andando pela rua fica encarando ela, na verdade, não fica encarando os moleque, né? Então passa uma onda de que tem algo muito errado naquela cidade, que vai além do racismo, né? Que vai além do racismo, porque é os moleques se cagando a pau ali, ninguém olha. Aí vai uma mulher negra lá e vai parar o negócio, fica todo mundo encarando ela. Então tem algo muito errado, de fato. Então vai se construindo um outro arco aí, que vai ser o arco mais voltado para Charlotte, né? Então eu acho que ela vai ser o arco responsável por trazer um pouco mais de informações sobre a cidade e as pessoas da cidade em si, através da visão dela, que é uma mulher negra, e isso obviamente vai acabar trazendo algumas nuances bem mais fortes aí para nós. Eu acredito nisso, pelo menos, tá ligado? Sim, sim. E só agora aqui, ó, a última coisa para terminarmos o podcast, uma curiosidade, né? Porque uma hora tem um protesto contra uma construção lá do monumento do Paul Bunyan, né? Que realmente é uma lenda aí do folclore americano. Ele é um lenhador gigante. Então lá as lendas, eu fui procurar, as lendas dizem assim, pô, ele escavou o Grand Canyon, ele que abriu aquelas fendas nos desfiladeiros americanos. E ele até tem um boi azul gigante lá chamado de Baby. Então é uma lenda do folclore esse lenhador gigante, tá? E a outra coisa que eu lembrei, Marcelo, para acabar aqui, eu prometo que é a última agora, tem uma hora que o Dick, ele vomita e tem uma transição muito foda, que ele vomita e vai pro purê de batata caindo no prato da Lily. Isso eu achei demais, Marcelo. É verdade, eu não tinha me lembrado dessa cena aí. E essa sacada que tu fala do Paul Bunyan, ela é muito legal, porque, tipo, realmente ele é uma lenda muito famosa na história dos Estados Unidos, assim. Só que, tipo, não é o fato dele ser uma lenda respeitada nos Estados Unidos que faz com que todo mundo goste daquela estátua horrenda dele que eles estão instalando lá na cidade, né? Então toda a população tá extremamente nervosa de ver aquele cara super colorido lá sendo colocado. Então, com certeza vai ter algumas consequências isso também, porque a gente está vendo nesse momento a instalação da estátua dele no centro da cidade, né? E eu acho que a série ainda vai explorar um pouco mais essa figura do Paul Bunyan dentro da cidade. É só o começo, é só o começo. Perfeito, então. Essa foi a nossa análise aqui do segundo episódio de It. Bem-vindos a Derry. Nos encontramos semana que vem por aqui e podem comentar o que vocês estão achando da temporada, se concordam com as informações, detalhes as nossas opiniões, né, que eu e o Marcelo trouxemos aqui. Podem me xingar se vocês gostaram do monstrão de pepino, né, Marcelo? Mas é isso, é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.